que eles fizerem, onde eles estiverem, Pai. Eu ministro sobre eles uma palavra de vitória, Pai. E nessa noite, Senhor, que eles possam trazer a Tua palavra, Pai, vinda do trono do Senhor, e que venha impactar, edificar e fazer-nos, ó Deus, mais e mais íntimos do Senhor. Abençoa a vida deles, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. O segundo está vindo aí? Então eu vou começar me apresentando. Boa noite, igreja. Bom, primeiro eu queria falar que eu estou um pouco nervoso por duas razões, na verdade 3. A primeira razão é que quando eu vi o cartaz do evento, eu falei, o que eu estou fazendo ali? O apóstolo Ednilson, que eu também conheço, que também é meu amigo, num dia, o pastor Wagner também vai vir aqui ministrar, outro dia e eu no meio. Eu falei, quem sou eu no meio de tanto homem de Deus e pregando na igreja do pastor Antônio Carlos? Eu falei, Senhor, me dá graça, me capacita, porque eu tenho certeza absoluta que o Senhor tem algo para fazer, para colocar eu e minha esposa no meio desses casais gigantes aqui da nossa região, do nosso Vale da Salvação, amém? Em nome de Jesus. Então esse é o primeiro motivo, né? O segundo motivo é chegar aqui e ouvir uma palavra na hora da oferta de que o irmão é daqui 31 anos e eu tenho 37 de vida. E eu falo assim, Senhor, o que eu estou fazendo aqui de novo, Pai? Né? Quando esse homem veio para cá, eu tava começando a ir para a escola, Jesus, então me dá graça. E a terceira razão é que hoje eu vou pregar sobre supervisão. Nós vamos pregar juntos, eu e minha esposa aqui. Então, se vocês me verem acanhado e com medo, saiba porque ela está aqui do meu lado, amém? Isso é normal. Quando a gente sobe no altar, não sei se os pastores compartilham disso, a nossa testosterona sobe, a gente fica bem macho, mas quando a gente entra em casa, a gente fala um pouco mais fino, não é verdade? Porque a gente sabe que em casa quem manda são elas, né? A gente finge que manda, não é verdade? Mas quem manda são elas. Então eu trago o abraço da Igreja Bola de Neve para cá, para vocês. Me sinto honrado pelo convite e agora vamos deixar quem manda falar, né, gente? Amém. Boa noite, igreja. Tudo bem? Eu sou a Tamara. Acho que muitos aqui já me conhecem, né? É um privilégio estar aqui essa noite, porque eu fiz parte dessa casa, fiz parte dessa igreja. Eu acho que eu vim para cá com 5 anos de idade, né? Me batizei aqui, né? Vivi muita coisa do Senhor aqui. E eu quero externar, né, a minha gratidão a Deus e também a vida do pastor Antônio Carlos, da Lindaura, né? Se eu sou o que eu sou hoje, eles fizeram parte disso, né? Eu me lembrei que muitos natais, né, posso assim dizer, né? Meus pais foram trabalhar na Espanha para que eu me formasse, para que a minha irmã se formasse, e durante 2, 3 anos nós passamos o Natal na casa deles. E algo que o Senhor colocou no meu coração foi que debaixo de uma armadura de um guerreiro existe um homem e uma mulher de verdade. Amém. E o seu pastor, né, o pastor Antônio Carlos, da Lindaura, eles foram uma família que fizeram parte da minha história. Eu pude ver uma família real, uma família verdadeira, que se esforçavam para educar as suas filhas, que abriram as suas casas para que nós nos assentássemos à mesa. E eu pude viver experiências simples, mas que marcaram a minha vida e formaram em mim o que eu sou hoje. Você pode dar um aplauso ao Senhor pela vida do pastor Antônio Carlos, pela vida da Lindaura. Valorizem. Agora, como pastores, eu sei como isso é importante. Nós sermos reais por dentro das nossas casas, o que nós demonstramos para os nossos filhos, né? Então, muitas vezes nós achamos o pastor Antônio Carlos, né? Mas ele é um homem temente ao Senhor, a Lindaura é uma mulher temente ao Senhor. E dentro da casa deles tem muita coisa espiritual e sobrenatural que acontece, que muitas pessoas não veem, mas que os frutos eternos estão sendo estabelecidos. Amém? Glória a Deus. Nós somos pastores na Bola de Neve há 15 anos, né? Então, muitos anos, nesse 21º ano, eu fiz parte desse congresso de família, né? Então, é um privilégio enorme estarmos aqui compartilhando da palavra do Senhor. Sem mais delongas, abra lá em Lucas 15. Só um adendo,
que o pastor Antônio Carlos e a Lidaura não me amaram tanto quanto amaram a Tamara. Eu nunca fiz uma ceia de Natal na casa deles, mas espero em Deus que um dia eu seja convidado, porque a ceia deve ser ótima. Assim, sem pressão. O Felipe já me deve um japonês há uns 8 anos já, mas um dia ele vai me levar na casa dele para comer uma comida japonesa lá. Glória a Deus. Lucas 15, nós vamos ler a partir do versículo 8, que diz assim: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Essa parábola ela é muito conhecida, a parábola da dracma perdida. E essa mulher ela tinha 10 dracmas, mas nós observamos na história que ela para tudo da vida dela. Ela começa a arrumar a sua casa. Então nós podemos observar como era algo valioso para ela, aquela única dracma que se perdeu. Aquela dracma que, uma forma que se perdeu, caiu, nós não sabemos como aconteceu, mas aquela mulher ela para e demonstra a extrema importância e valor daquele objeto para ela. E nós queremos fazer aqui hoje uma analogia com o nosso casamento e a nossa casa. Nós temos valorizado o nosso casamento de igual forma. Nós temos valorizado, nós temos dado a devida importância à nossa casa, aos nossos cônjuges, o nosso casamento, à nossa família. Aquilo que nós deixamos e entregamos a nossa prioridade. Qual tem sido o tempo que nós temos investido? Será que nós temos investido o nosso melhor tempo dentro da nossa casa? O casamento muitas vezes se perde. 30 anos de casados, 20 anos de casados, 40 anos de casados, mas muitas vezes se perdem no meio do caminho e é necessário nós pararmos, recalcularmos as nossas rotas, priorizarmos, arrumarmos a nossa casa. Nós precisamos parar tudo que nós estamos fazendo e arrumar a nossa casa. O casamento, eu costumo dizer que é como uma construção, né? Vocês estão aqui em construção, em reforma, esse lugar maravilhoso. E toda construção, ela precisa de manutenção, ela precisa de reparo, ela precisa de adequações constantemente, senão ela vai virar uma construção abandonada. Da mesma forma, é o meu casamento, é o seu casamento, é a sua família, é a minha família. Nós precisamos recalcular as rotas, nós precisamos parar e priorizar a nossa casa, o nosso casamento, o nosso cônjuge, os nossos filhos. Amém? Nós precisamos dar a devida importância e trazer a devida manutenção para o nosso lar. E o primeiro lugar que nós precisamos arrumar a nossa casa é a sala. Você que é mulher, você vai me entender, né? A nossa sala, ela precisa ter os móveis assim, melhorzinhos, né? A gente precisa estar tudo ali no lugar, porque a qualquer momento pode chegar uma visita, né? A sua mãe pode entrar ali, a sogra, né? Invadir sua casa, entrar ali, tá aquela monte de roupa jogada. Então, pelo menos a sala é o primeiro lugar que as pessoas têm acesso à nossa casa, não é verdade? E nós costumamos deixar a sala bem apresentável para que qualquer pessoa se assente ali no sofá e esteja tudo no seu devido lugar. Então, o primeiro lugar, o primeiro cômodo da casa que nós precisamos arrumar é a sala. E quando nós preparamos essa palavra, o Senhor ministrou aos nossos corações que a sala representa a vida pública do casal. O que nós demonstramos para as pessoas, o que nós externamos, o que nós transferimos para as pessoas, o que as pessoas veem em primeiro lugar é a sala. E lá em 1 Pedro 3, se você estiver com Bíblia, abra lá comigo, em 1 3, versículo 1 diz assim: semelhantemente vós, mulheres, sede submissas a vossos maridos, para que também, se algum deles não obedeçam à palavra,
sejam ganhos sem palavras pelo procedimento de suas mulheres. Hoje há uma briga de gêneros. Deus, Ele nos formou para um propósito. E aí o diabo, o padrão desse mundo, ele tenta distorcer aquilo que o Senhor construiu como homem e mulher. Nós temos papéis diferentes. Nós somos totalmente diferentes. Nós somos desenhados pelo Senhor, mas de forma diferente. Mas o desenho de Deus, para mim e para você, é um desenho perfeito. Amém? A mulher, ela foi criada por Deus a partir do homem, né? Nós saímos ali da costela de Adão. Nós somos criados através dele. Nós saímos do homem, porque nós tínhamos isso já determinado nos céus, para que nós tivéssemos algo em comum. Mesmo sendo tão diferentes, nós nos complementamos, nós somamos, nós multiplicamos através do homem e da mulher. Deus não faz nada errado, amém? Deus, tudo o que o Senhor faz é perfeito. Então, quando Deus forma a mulher a partir do homem, Ele sabia as necessidades que o homem e a mulher supririam um dos outros. Em Gênesis 2, versículo 18 diz: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Fala com a pessoa que está do seu lado: Deus não erra. Deus não erra. Uma auxiliadora. Nós somos um encaixe perfeito do homem. Amém? Fala com o seu marido, se estiver do seu lado: eu sou seu encaixe perfeito, mesmo sendo tão diferente de você. Literalmente nós somos bem diferentes, né? A aparência, os gostos, o jeito. Eu estava ansiosa pela pregação uma semana antes. Amor, como que vai ser? Mas eu perguntou ao Eliane, como que vai ser? É só você vai pregar? Eu vou pregar junto? Como que vai ser? Eu vou pregar separado? Ele nem aí. E até agora eu nem comecei a pregar, vocês perceberam isso? Ele nem aí, ele relaxa. 5 minutos antes, ele está pronto, né? E eu sou toda assim: meu Deus, não, Cristiano, pelo amor de Deus, não é assim, tá? Somos diferentes, mas nós nos encaixamos perfeitamente. Nós não podemos aceitar as mentiras do diabo, trazendo essa divisão sobre nós. Amém? Nós somos o desenho perfeito de Deus. Deus não age em uma casa onde há desarmonia, discordância e divisão. Mesmo que nós somos diferentes, nós precisamos ter a união, a comunhão e falar uma só voz diante do Senhor. Amém? Nós precisamos receber a direção que vem de Cristo. Nós precisamos ser um com o Senhor. No reino de Deus, quando Ele une, não apenas há uma soma, mas acontece uma multiplicação. Amém? Igreja, agora eu vou falar um pouquinho. Na verdade, eu volto um pouco no nosso início falando da dracma. No final de 2022, no final do ano passado, nós como igrejas nos reunimos, né, o Bola de Neve se reuniu, como a gente faz todo final de ano, a gente busca uma palavra profética para o ano que vai começar. E a igreja já espera que o nosso culto, o nosso último culto do ano, seja uma palavra profética que nos direcione para o próximo ano que está começando. E de uma maneira muito especial, 2022, final de 2022, para nós como igreja, foi muito diferente. Porque eu fui orar, eu fui buscar Deus, eu me consagrei ao Senhor, buscando de Deus uma direção que pudesse ser uma base. E se você chegar lá no Bola de Neve hoje e perguntar qual foi a palavra do nosso último culto do ano, eles ainda lembram, porque eles guardam essa palavra no coração e norteiam as suas vidas usando essa palavra como uma bússola. O que Deus espera de nós? E por mais surpreendente que seja, no final do ano passado, Deus nos deu uma palavra que é muito contrária a tudo aquilo que esse mundo tem vivido. O que Deus nos falou foi que nós não deveríamos ter objetivos e metas, mas nós deveríamos ter prioridades. Todas as vezes que um ano começa, o que a gente faz? E aqui eu já vou jogar algumas coisas na sua cara. Começa o ano, todo mundo fala: eu vou perder peso. Acaba o ano, está mais gordinho, né?
Começa o ano, não, esse ano eu vou zerar as minhas dívidas, esse ano eu vou... Chega no final do ano, chega dezembro então, comprar presente para todo mundo no Natal, né? Já triplica a dívida. E a gente faz muitas metas, e Deus, Ele trouxe um vento no meu coração de calmaria, e disse para mim assim: Cristiano, não corra atrás de um segundo na sua frente que você não pode manipular. Quem, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à estatura da sua própria vida, igreja. Igreja, hoje o mundo tem nos ensinado a viver em base de um planejamento que se sai do nosso controle, da nossa realidade. Parece que a nossa vida acabou. Parece que aquilo que nós aprendemos com a palavra de Deus, que o homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor, não existe mais. Porque muitas vezes, igreja, o nosso desejo é que Deus satisfaça as nossas vontades. E enquanto eu buscava de Deus uma palavra, e Deus falou isso comigo, o Espírito Santo disse de uma maneira muito clara: Cristiano, não coloque metas esse ano, não tenha alvos esse ano, mas ensine para a sua igreja a ter as prioridades certas. Quem vai cuidar do nosso futuro é o Senhor, igreja. Quem vai cuidar do futuro dos nossos filhos e dos nossos netos é o mesmo Deus que está cuidando do nosso presente. Quem vai cuidar das próximas estações que estão vindo sobre nós como igreja é o nosso Deus. Sabe o que Deus espera de nós, igreja? Prioridade. E talvez você é muito estranho se ouvir isso de um pastor do Bola de Neve falando isso aqui, porque para um pastor do Bola de Neve falar isso é revolucionário. Quando Deus me deu essa palavra, eu estou desde o início do ano mudando muita coisa na igreja, no sentido ao que nós temos focado. E eu disse para a igreja: igreja não é academia, igreja não é crossfit, igreja não é teatro e nem cinema. Igreja é um lugar onde nós nos reunimos com os nossos irmãos para orarmos uns pelos outros, para ouvirmos a palavra de Deus e para recebermos revelação do céu. Sabe o que é esse lugar aqui? Esse lugar é uma escada. Tem uma escada nesse lugar, e essa escada se chama Jesus. Sabe o que acontece onde dá 2 ou 3 reunidos em o nome do Senhor? Ele está lá. Nós não precisamos de nenhum outro atrativo nesse ambiente que não seja o nome do nosso Senhor, que não seja a presença do nosso Senhor e que não seja o poder do nosso Senhor sendo derramado sobre as nossas vidas, igreja. Nós não precisamos de bons palestrantes, igreja. Nós não precisamos dos melhores oradores. O apóstolo Paulo fala isso quando ele foi pregar em uma das suas viagens. Eu não fui com vocês com palavras persuasivas. Havia uma moda de filósofos pregando naqueles dias. Eu fui através da manifestação do poder de Deus. Eu fui até vocês para falar sobre quanto Jesus é bom. E enquanto Deus ministrava meu coração, eu comecei a mudar as prioridades da igreja. Eu falei assim: Deus, o que o Senhor quer que a gente foque como igreja? Porque eu não quero ser um mau pastor, eu não quero ser um líder que leve a igreja a olhar as coisas erradas e focar nas coisas erradas. Então eu tenho uma palavra de Deus para poder dar para vocês aqui. O reflexo da sua vida é o reflexo da sua casa. Eu vou repetir isso aqui para você. O reflexo de todas as áreas da sua vida nada mais é do que o reflexo da sua própria casa. Essa mulher, ela parou para poder achar a dracma que faltava. E o segredo não estava em achar a dracma. O que se esperava é que ela arrumasse uma casa que estava bagunçada. Sabe por quê, igreja? Quando uma casa está bagunçada, você pode conquistar o que for, que toda a sua conquista se perde na bagunça. Agora, se a sua casa estiver arrumada, uma dracma tem o valor de milhares. Se a sua casa estiver organizada, toda e qualquer conquista, por menor que ela seja dentro da sua casa, ela vai ter um valor imenso. É por isso que a palavra de Deus diz que o pouco do justo vale mais do que o muito de muitos ímpios. Salmos nos ensina isso. Agora, a minha pergunta para vocês é: como é que está a sua casa? A palavra de Deus diz em 1 Timóteo 3,5, presta atenção nisso: pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Igreja, o dia que eu li esse texto, mas Deus falou tanto comigo. Sabe por quê? Porque aqui Paulo está falando uma recomendação sobre diáconos e presbíteros. Amém? Como deve ser a vida do líder de frente de igreja, alguém que serve através de um dom que recebeu de Deus. Só que quando eu estava lendo esse texto, Deus escrutinou meus olhos.
e falou assim: Cristiano, releia esse texto. E eu reli o texto. E aí eu reli o texto assim: como alguém que não sabe governar a própria vida cuidará da sua carreira profissional? Como alguém que não sabe governar a própria casa vai fazer uma boa gestão da sua finança? Como alguém que não governa a própria casa vai ser capaz de servir no ministério da igreja? Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, irmãos, que eu sei que isso é uma chave do céu, e eu sei que vocês creem nisso aqui nesse lugar, em nome de Jesus. A igreja, ela vai se tornar poderosa à medida que as suas famílias forem poderosas, que os seus casamentos forem casamentos poderosos, frutíferos, abençoados, equilibrados, cheios de respeito, de amor, de dignidade, de compaixão, de intimidade. A igreja lá da frente não será a igreja do entretenimento. Ninguém acredita mais nisso. Ninguém aguenta mais performance. Ninguém aguenta mais ouvir que eu consegui isso, eu conquistei aquilo. As pessoas vão começar a olhar para o seu casamento, as pessoas vão começar a olhar para os seus filhos, as pessoas vão começar a olhar para os seus netos, a pessoa vai olhar para quão feliz está a sua esposa, as suas amigas vão olhar para quão feliz está o seu marido, e é isso que vai determinar o quanto em Deus você está ou não, o quão organizada a sua vida está ou não. Então deixa eu falar uma coisa para vocês sobre a nossa casa. A sala é o que todo mundo vê. Como que as pessoas ao seu redor veem o seu casamento? A compaixão, a cumplicidade, a dedicação, a entrega, a sacrifício, pelo bem do outro. Porque as discussões hoje são: eu não posso jogar bola, eu não posso fazer aquilo, eu não posso fazer tal coisa. Sabe por quê, igreja? Porque nós estamos vivendo o dia dos egos inflados. Sou eu, é para mim, é por mim. E eu não aprendi isso na minha Bíblia. Sabe o que eu aprendi na minha Bíblia? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A prioridade da minha vida não é a minha vontade, não é o meu sonho, não é o carro que eu vou ter, não é a casa que eu vou morar. É o nome de Jesus ser glorificado. E para o nome de Jesus ser glorificado, ele pode ser glorificado dentro de um barraco ou dentro de uma mansão. Ele pode ser glorificado através de pessoas simples e através de pessoas sofisticadas. Não é essa a diferença. Igreja, a medida de poder que Deus vai derramar sobre nós está diretamente ligada à forma como nós cuidamos da nossa casa. Olha para a pessoa que está do seu lado e pergunta para ela assim: como é que está a sala da tua casa? Alguém aqui é vendedor? Vende, trabalha com vendas? Alguém aqui é vendedor? Alguém? Dá um tchauzinho assim? Não? Eu vou contar um testemunho aqui de um rapaz lá da igreja. Ele chegou na igreja todo descolado, todo diferente, né? A gente tem, por padrão, tem muitos tatuados lá no Bola de Neve, né? E quando olham para mim, não acreditam que eu sou pastor, porque eu não tenho tatuagem nenhuma. Eu estou puro, né? Vou falar assim, estou puro, estou zerado, não fiz, né? E esse rapaz chegou e eu comecei a acompanhar ele, a discipular ele de perto, mas bem de perto mesmo. Ele era casado, eu trouxe eles para perto, eu precisava deles perto da gente. E aí ele vinha todo descolado. E ele estava extremamente insatisfeito na vida profissional dele. Ele estava passando por várias dificuldades, né? A Tamara os conhece. E eu fui aconselhando ele, fui dando direções, porque ele tinha um trabalho onde ele não tinha tempo para a família, ele não tinha como ter tempo para estudar a Bíblia. Ele vivia escravo de um relacionamento com o chefe, essa era a verdade. Não era vida, igreja. Isso não é a vida que Deus tem para nós. E aí as queixas eram: a filha sente falta, a mulher sente falta, a casa estava desorganizada. Aí um dia eu falei para ele assim, falei: irmão, você não vai conseguir viver uma vida cristã no lugar que você está trabalhando. Ele falou: pastor, o que eu faço? Eu falei: sai. E aí, pastor, o que eu vou fazer depois? Eu não sei, eu não sou Deus. Eu estou dando direção até onde Deus me mostrou. Mas pastor, e se me faltar alguma coisa? Eu falei: não, isso eu te garanto, nada vai te faltar. Se a sua decisão for pelo Senhor, nada vai te faltar. E um dia ele me liga: pastor, fala meu irmão, eu saí, amém, o que eu faço agora? Ora e procura outro emprego. E ele foi. Sabe o que aconteceu com ele? Ele teve que sair do apartamento que ele morava e voltar a morar um tempo com a mãe. Aí você fala assim: nossa, pastor, a decisão foi errada. Eu tinha tanta convicção de que aquilo era necessário.
A família fez uma vaquinha para ajudar, eu dei uma oferta para abençoar. Irmão, passou cerca de 4 meses, ele arrumou um trabalho. Agora o trabalho que ele arrumou era alinhado com os propósitos e com os princípios que ele cria. Eu vou ter tempo para minha família, eu vou ter tempo para servir minha igreja, eu vou ter tempo para estudar minha Bíblia, eu vou ter tempo para tirar férias com a minha filha, eu vou ter tempo de levar minha filha da escola e voltar, eu vou ter tempo de sair com a minha esposa no final de semana. Eu não vou mais viver um relacionamento tóxico com um chefe que me suga o tempo inteiro. Irmãos, esse menino está prosperando tanto. Recentemente ele me mandou uma oferta para me abençoar. Pastor, estou te abençoando. Falei, irmão, não precisa. Pastor, você lembra lá quando o senhor me ajudou? Que o senhor me deu uma oferta? Isso aqui não é uma retribuição, porque quem vai retribuir é o Senhor. Mas eu estou te abençoando. A vida dele mudou, sabe por quê? Ele mudou de prioridade. Ele continuou vendendo, mas a prioridade dele mudou. Então olha para a pessoa que está do seu lado e fala com ela assim: há bons vendedores e há maus vendedores. Olha para a pessoa que está do outro lado e fala assim: há bons pastores e há maus pastores. Não é o que você faz muitas vezes, é como você faz e a prioridade que você dá para as coisas da sua vida. Irmãos, em que lugar, em que grau de prioridade a tua casa está na tua vida? Se eu olho para um casal e não vejo cumplicidade, não vejo amor, não vejo entrega, eu vou ver o quê? Se eu estou na sala e publicamente eu não estou vendo o mínimo, se eu entrar para os outros aposentos dessa casa, o que eu vou encontrar? E falando dos outros aposentos, vamos falar da cozinha? Quem é que gosta de cozinha? Levanta a mão em nome de Jesus. Cozinha é uma bênção, não é, irmãos? Cozinha é um lugar maravilhoso, perigoso. Cozinha é um lugar que você chega e você tem todas as melhores sensações junto com as piores do mundo, né? Você chega com fome, você come. Estou saciado, dá 5 minutos, comi errado. Não era para eu ter comido isso, era para eu ter comido outra coisa. Mas você sabe o que é essa cozinha? O que nós identificamos como essa cozinha? A cozinha é a vida emocional e espiritual do casal. Você é o que você come. Repete assim comigo: você é o que você come. Olha para a pessoa que está do seu lado e vê o que ela tem cara. Tem cara de quê? Está comendo o quê? Olha para ele. Cara de peixe? Tem cara de quê? Parece o quê? Um baiacu? Parece o quê essa pessoa que está do seu lado aí? Tiver com a cara batida, fala assim: irmão, tem que comer melhor aí um pouquinho. Tá meio abatida aí. Vamos melhorar essa cozinha. Olha o que a palavra de Deus diz, igreja. Em 1 Coríntios 6, do 12 ao 13: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto esses como aquele. Porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Igreja, sabe o que a sua esposa come? Sabe, homens, o que a sua esposa come? Aquilo que você fala. Se você não fala nada, você está matando a sua esposa de fome. Falando nisso, você está maravilhosa hoje aqui, linda nesse rosa. Já deixa eu fazer a minha deixa. Aproveitar que hoje é sábado, hoje é dia bom. Se você não fala nada, ela está morrendo de fome. Se você fala mal, você está alimentando ela mal para a morte dela, emocional e espiritual. Agora, se você fala bem, a sua esposa ela está se alimentando bem nas emoções e no espírito dela. Você pode ter certeza que você vai ter uma mulher do seu lado que vai enfrentar todas as dificuldades e todas as lutas, porque ela sabe que Deus colocou você na vida dela para ser o homem dela. Só que, igreja, não tem nada que tem destruído mais os casamentos do que a comunicação ruim. O que você tem nutrido a sua casa? Como é que você fala com seus filhos? Quais são as palavras de amor que você derrama sobre a vida dos seus pequenos? Qual é a entrega, qual é a dedicação que você faz através das palavras que saem de você e que alimentam as pessoas que estão ao seu redor? A casa, a cozinha, ela representa um lugar de sustento, né? Lá onde nós nos alimentamos, engordamos, comemos coisas boas, né? Comemos a salada. Quem gosta de salada, né?
E lá em Mateus 15, no versículo 11, diz assim: o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da sua boca. Isso é o que contamina o homem. E se eu disser para você que você está envenenando as pessoas que estão ao seu redor? Como assim? Eu estou fazendo alguma coisa de errado quando eu cozinho? Ou estou usando algum produto na minha casa? Não, mas como o pastor falou, as palavras que saem da nossa boca, como Jesus disse, não é o que nós comemos, mas é o que sai, o que nós proferimos sobre as pessoas que estão ao nosso redor. Como que você tem respondido o seu marido? Como você tem declarado as palavras sobre os seus filhos? Será que você tem agido de uma forma desordenada, desequilibrada dentro da sua casa? Como que você tem tratado as pessoas que amam você? Quais palavras têm saído da sua boca quando você recebe o seu salário, quando você está na sua empresa? Como que você trata os seus funcionários? Como que você trata um garçom em um restaurante? O que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai da sua boca. Muitas vezes nós somos bons aqui na igreja, mas lá fora nós não somos igreja. Muitas vezes nós somos boas pessoas dentro aqui desse ambiente, mas quando nós saímos lá fora, nós nos transformamos. E quando Jesus é indagado pelos fariseus, eles questionam: por que os discípulos não lavam as suas mãos para comer o pão? E Jesus dá essa resposta: o que contamina não é o que entra, mas o que sai. Aqueles fariseus, eles queriam viver uma tradição. Eles queriam viver uma tradição ali daquela época, mas eles eram hipócritas e mentirosos, porque eles descumpriam os princípios básicos que Jesus ministrava e pregava e aplicava ali. Então, muitas vezes nós somos como essas pessoas dentro das nossas casas. As pessoas que mais dependem de nós maltratamos, nós ofendemos, nós menosprezamos. Nós tratamos bem o outro, mas dentro da nossa casa, as pessoas que dependem do nosso sustento emocional, da nossa admiração, do nosso respeito, nós tratamos como qualquer. Quando nós recebemos uma visita, e aí chega lá na sua mesa, tu prepara as mulheres, prepara aquela mesa posta, linda, maravilhosa. Se uma visita derrama ali uma taça, quebra a taça ali do seu jogo favorito, o que você vai falar? Ah, que isso, minha filha, não tem problema não. Pelo menos por fora é isso que você faz. Não tem problema não, isso acontece. Agora, e se o seu filho quebra? Qual que é a nossa reação com os nossos filhos? E quando os nossos filhos sujam algo dentro da nossa casa, qual é a nossa reação com eles? Nós educamos, nós trazemos com amor, nós tratamos com amor os nossos filhos. Quais as palavras que seus filhos têm recebido de você? Será que é de apoio, de incentivo, de motivação? Ou será que você tem declarado palavras terríveis sobre a vida deles? O que contamina o homem não é o que sai, não é o que entra, mas é o que sai da sua boca. As palavras não voltam. As palavras que nós proferimos, que nós declaramos sobre a vida dos nossos maridos, que nós declaramos dentro da nossa casa, ela não vai voltar. Ela foi ali declarada e nós sabemos que a palavra tem poder. Amém? Nós já aprendemos isso, a palavra tem poder. Você é uma voz profética dentro do seu lar. Amém, aleluia. Você precisa ser uma carregadora da graça, do favor, da bênção de Deus dentro do seu lar. As pessoas precisam olhar para você e ver o favor do Senhor. Os seus filhos precisam ter admiração, não só naquilo que você faz, mas daquilo que você é. Não é só o seu servir na casa do Senhor que vai transformar a sua casa, mas aquilo que você é dentro da sua casa é que vai trazer cura, transformação e renovação dentro do seu lar, com o seu cônjuge, com os seus filhos, com as pessoas que estão ao seu redor, os seus pais. Quantos filhos desonram os pais? Quantos filhos menosprezam os pais porque acham que sabem demais? Acham que já tem um título, já tem uma carreira. Você não precisa mais honrar os seus pais, mas nós precisamos honrar os nossos pais eternamente. Amém?
Qual a Bíblia que os seus filhos têm lido através de você? Em Colossenses 4, versículo 6 diz: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Quais palavras têm saído dentro da cozinha? É lá que vai revelar quem é você, quem você é de verdade. Ali que as pessoas vão ver qual é o seu valor real dentro da cozinha. São pessoas muito íntimas e muito próximas que entram dentro da nossa cozinha. É ou não é? E são essas pessoas que vão depositar tudo em você para receber algo de você. O que você vai entregar ali na cozinha? Qual o alimento você tem servido para sua família? Qual o alimento que você tem entregue para os seus filhos? Qual a admiração que os seus filhos veem das esposas com os maridos, dos maridos com as esposas? Amém? Nós somos o padrão para os nossos filhos. Nós temos 2 meninas gêmeas, né? Nós somos agraciados pelo Senhor. Acho que o pastor já deve ter contado o testemunho, né, de como nós somos abençoados. Nós temos a Esté e Vitória de 6 anos, uma peça, né? E aí elas observam a cada detalhe. A gente conversa em código às vezes, né? Para elas não entenderem. Contar alguma coisa, conversar alguma coisa, e aí às vezes a gente tem que usar códigos, porque senão elas entregam e falam para todo mundo, né? Outro dia eu estava falando com o Cristiano que a menina saiu da escola delas, do Colégio Batista, que elas estudam. Ela não adaptou e a menininha de 10 anos, a mãe me contou que ela saiu. Aí eu estou bem lá na igreja, uma menina chega e fala: fulano saiu da escola das meninas, né? Como que sabe? A Vitória me contou. A Vitória é a nossa mais velha, né? De 1 minuto mais velha. Então, uma história que ela ouviu, ela já passou para frente, né? E nós precisamos prestar muita atenção da nossa comunicação, o que nós falamos dentro da nossa casa. A Esther, que é a mais nova, 1 minuto, ela usa óculos, ela é toda... gosta de tecnologia igual o pai dela, ela pega o iPad, ela mexe melhor que eu apanho na tecnologia, ela já sabe, ela pega o computador do pai dela, já entra, já fica lá 6 anos de idade, né? Ela é toda tecnológica. E aí, só que ela não gosta muito de estudar, mas ela é muito igual o pai, tô brincando. A Esté é muito inteligente, mas ela é aquela menina do fundão, quer fazer... É amada só o que ela por quer. todos. Ela é a aluna, hippie, tipo, good vibes, que todo mundo gosta. Agora a Vitória é toda séria. A Vitória, desde bebezinha, que ela aprendeu a falar, ela fala que vai ser médica, né? E a Esté, o que você vai ser, Esté, quando você crescer? Sei não, mãe, qualquer coisa. Você, doutora brinquedos. Ela, tá bom, filho, isso é importante, é ser alguém na vida, né? Mas aí, a Vitória, ela é toda certa. Ela gosta de estudar, a letra dela tem que ser bonita, e ela gosta de acertar tudo, e a Esté já não liga para nada. Só que a Esté sempre tira notas boas, né? E aí a gente começa a fazer comparações de que a Esté gosta muito e tem facilidade de matemática, e a Vitória, ela leu, escreveu muito antes do que a Esté. E a gente fala, a Vitória gosta um pouco mais de português. Aí um belo dia, eu estava na reunião com a professora me fala que a Vitória chegou para ela e falou assim: tia, eu não consigo aprender matemática. Como assim? Por que, Vitória? Você é tão inteligente, você é uma aluna exemplar. Não, eu não sei matemática. Aí eu lembrei que um dia ela ouviu a gente falar que a Vitória tem mais facilidade em português e a Esther tem mais facilidade em matemática. Então, algo simples que eu quero trazer para nos alertar. As palavras que nós declaramos sobre a vida dos nossos filhos têm muito poder. Então, às vezes, no momento que você está nervosa, estressada, que você fala algo, aquilo ali pode marcar o futuro dos seus filhos. E aí, a Vitória fechou matemática, o bimestre de matemática. Ela foi a única aluna que fechou o bimestre de matemática. O ódio, assim,
Na força do ódio, ela falou: vou provar para o mundo que eu sei matemática. Foi a única aluna que fechou matemática. Mas nós precisamos nos alertar e nos atentar que nós somos o padrão dos nossos filhos. O que nossos filhos vão se tornar lá na frente vai depender muito de nós. Como que está a nossa cozinha? Como que está o alimento preparado dentro das nossas cozinhas? Qual tem sido o sustento espiritual e emocional que os nossos filhos estão tendo? Como os nossos maridos estão recebendo o nosso cuidado, o nosso favor, a nossa graça, a nossa admiração dentro das nossas casas? Amém? A cozinha é um lugar de revelação de quem nós somos em Deus. Amém? E o terceiro lugar que precisamos arrumar é o quarto. O quarto, ele representa a intimidade do casal. Lá em Cantares 7, no versículo 3 diz: os teus dois seios parecem-se com duas crias, com gêmeas de gazela. O teu pescoço é como uma torre de marfim, os teus olhos são dois límpidos poços em Esbom, junto à porta de Bate-Rabim. O teu nariz tem a forma airosa de uma torre do Líbano, olhando para o Damasco. Como está o quarto da sua casa? Como está a intimidade do seu casamento? Eu me lembro que quando a gente foi fazer o curso de noivos, a gente fez com a Eliane e com o Washington, né? E eu fui criada na igreja, né? Como eu falei, desde os 5 anos eu estou aqui na Batista, né? Eu sempre fui certinha, né? Sempre fui calminha, né? Sempre fui quietinha na minha. E aí, fui me casar com o Cristiano. Cuidado com o que você vai falar agora. Do Bola de Neve. Ex-surfista, Não exagera. E aí nós fomos lá fazer o curso de noivos. Eu morrendo de vergonha. E a Eliane: qual chocolate que ela gosta? Tem criança aqui mais não, né? Foram todos pro departamento infantil. As que estão no celular, pode falar. Porque falaram que a gente era casais. A gente né? veio bem afiadinho para falar os casais. E eu morrendo de vergonha ali, né? E aí a Eliane falou: qual chocolate que ela gosta? Na época eu gostava de ouro branco, né? Então, compra um monte de ouro branco, joga em cima dela. Meu Deus. Bons conselhos. Que vergonha, Senhor. E ela ficava até vermelha, né? Mas, casais, como está a intimidade? No namoro é fogo puro, é difícil controlar, mas e depois que casa, como que tá? Será que a mulher não tá como aquela mulher de Provérbios 31 que fazia tudo, mas estava com a sua lâmpada acesa? E às vezes nós deixamos o serviço, a empresa, o trabalho, os estudos falarem muito mais alto. A nossa prioridade não é a intimidade que nós temos com o nosso cônjuge. Nós achamos que não precisamos mais. Mulheres, vocês precisam cuidar da sua área, da sua vida sexual com o seu marido. O seu marido, ele precisa ser satisfeito por você. Amém? Você precisa se cuidar. Cadê os homens aqui falando amém? Amém. Isso, aproveita, tem que aproveitar, irmão. Aleluia. Mulheres, nós precisamos nos cuidar. Não existe isso. Agora eu já estou com filho, agora eu tenho que cuidar de filho, eu estou com neto, tenho que cuidar de neto. Não, você é mulher, é casada, está bem de saúde, você tem que cuidar do seu marido, amém? A sua lâmpada precisa estar acesa à noite, quando vocês entrarem dentro dos seus quartos, amém? Aquilo que você começou, aquele fogo, aquele vigor que vocês tinham no início, precisa ser restabelecido. Dia após dia, nós precisamos colocar mais óleo para que a lâmpada continue sendo acesa. Através do cuidado, os maridos precisam cuidar das suas esposas, falar palavras de carinho, de admiração, ajudar dentro de casa, né? Ajudar com os filhos, para que quando chegar lá à noite, a lâmpada seja acesa, amém? Amém.
Vocês precisam restabelecer a chama dentro dos seus quartos, dentro da intimidade. O quarto é um lugar secreto, é um lugar íntimo que não é qualquer pessoa que entra. É ou não é? Dentro do meu quarto, eu não consigo contar nos dedos quem já entrou. O quarto é um lugar de intimidade, de respeito e de entrega. Amém? Mulheres, cuidem-se, façam academia, cuida do seu corpo, cuida da sua alma, cuida do seu espírito. Quantas mulheres com depressão que jogam seus maridos para um lado, esquecem ali do seu compromisso com os seus maridos. Cuidem-se, cuida de você, cuida da sua alma, cuida das suas emoções, para que a sua lâmpada esteja acesa com o seu marido. Amém? Homens, quero ler um texto para vocês sobre isso rapidinho, sobre o quarto. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 3 diz o seguinte: o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Pastor, o que esse texto está dizendo? Deixa eu falar uma coisa para vocês, homens, rapidinho, para a gente pincelar esse assunto. É tua obrigação, e desculpa pela sinceridade com qual eu vou falar aqui agora, né? A liberdade que eu sinto de poder ministrar a vocês. É sua obrigação que quando a sua mulher se deite com você, ela sinta orgasmo. Sabe o que eu vejo hoje? Homens deitando na cama, esperando que as mulheres lhe sirvam. Isso não é bíblico. Vamos ler o texto de novo? Posso ler o texto aqui novamente para vocês? Diz o seguinte: o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também semelhantemente o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Ambos têm responsabilidades conjugais dentro da intimidade do casamento. Essa é a direção bíblica. Se há alguma disfunção de prazer dentro do casamento, esse casamento precisa ser ajustado e alinhado à palavra do Senhor. Eu não me converti, igual a Tamara falou, né? Eu sempre cresci na igreja e tal. Eu me converti com 18 anos de idade. Eu rodei o mundo. Eu tive uma vida promíscua, né? Eu fiz um monte de coisa errada na minha área sexual. Deitava com um monte de menina, defraudei filha dos outros. Eu fiz isso. Já confessei isso e tenho vergonha disso. Só que quando eu conheci Jesus, quando eu fiz 18 anos, isso começou a mudar na minha vida. Eu precisava mudar quem eu era. Eu precisava compreender qual era a natureza que Deus tinha para a minha vida sexual. E eu fui estudar, eu fui aprender. Eu tive bons pastores, eu tive bons mestres que me falaram tudo, que me ensinaram, que me corrigiram. Eu tenho um pastor que brigava comigo quando eu fazia coisa errada. Eu pensava em fazer, eu falava: meu, esse cara lê minha mente. Eu pensei em alguma coisa, ele está me dando porrada já. Que foi meu primeiro pastor, o pastor Giba. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu conheci a Tamara, ela foi a única mulher que eu me envolvi e que eu respeitei até o dia do casamento. Então hoje, se eu sento para poder ministrar um casal, eu não tenho teto de vidro, eu me arrependi. E o fruto do meu arrependimento foi que eu casei com a minha mulher em santidade, em 2 anos de relacionamento praticamente, antes do casamento. E quando eu me casei, irmãos, eu aprendi algo. Eu aprendi que a minha esposa, ela precisa ser satisfeita dentro da nossa realidade sexual. Nós dentro da igreja temos que quebrar esse tabu do prazer masculino exclusivo. Eu vou repetir isso aqui para vocês. A gente tem que quebrar dentro da igreja o tabu do prazer masculino exclusivo. Nenhum casamento vai se sustentar se somente uma das partes tiver prazer dentro da relação íntima. Por isso, homens, mulheres, casados aqui presentes, não está bem? Procure bons conselhos. Eu tenho vergonha de me abrir, eu tenho medo de abrir o meu coração, eu tenho medo de procurar uma pessoa espiritualmente madura para poder dar bons conselhos. E enquanto isso, você vai postergando um problema que fica insustentável. A sua cama, casado, tem que ser uma bênção. Eu vou repetir isso aqui para vocês. A sua cama, casado, tem que ser uma bênção. Senão,
Qual é a intimidade do casal? Nós sabemos que a libido feminina está muito relacionada ao que ouve. Estou mentindo, mulheres? Porque se fosse pelo que visse, misericórdia, né? Deus tem misericórdia. Mas a libido... Estou brincando. A libido feminina é muito conectada ao que ouve, ao que se escuta. E a masculina é o que se vê. Se a gente já sabe disso, por que a gente já não usa as ferramentas que a gente tem ao nosso alcance? Se a mulher gosta de ouvir, por que as minhas palavras não estimulam a minha esposa? Se o meu marido, né, no caso das mulheres, gosta de me ver, por que a minha aparência, aquilo que eu estou fazendo, não tem que estimular o meu marido? Ajustem. Muitas vezes a gente chega lá na ponta de um problema de casamento, uma comunicação desajustada. Irmãos, na maioria das vezes a gente vai regredindo e encontra uma cama desajustada. Porque a vida sexual dentro de um casamento é uma forma de comunicação. E talvez a mais importante de todas. E a última parte para a gente encerrar da nossa casa. A gente já falou do que? Vocês lembram? Qual foi o primeiro? A sala, cozinha. Vamos falar do banheiro? Existe casa sem banheiro? Não dá. Quando eu era pequeno, meu pai, que é quase conterrâneo do pastor Antônio Carlos, meu pai é pernambucano, também nordestino, né? Se eu raspar a cabeça, você vai ver que tem uma semelhança. Meu pai é lá de Pernambuco. E meu pai veio para São Paulo para trabalhar, né? Conheceu minha mãe no forró, não vou contar os detalhes aqui para não expor eles, mas eu nasci, né? E nós morávamos numa casa, eu lembro disso, eu era bem pequeno, eu devia ter 5, 6 anos. Meu pai hoje, graças a Deus, Deus o abençoou muito, ele é um homem próspero hoje, mas ele era bem simples e começou a vida bem simples. Nós morávamos numa casa que não tinha banheiro dentro, era um banheiro compartilhado. Alguém já morou em casa aqui assim, com banheiro compartilhado? Levanta a mão. Muito tempo isso, hein? Que, né, a geração de hoje talvez nem tenha noção de que existiu isso um dia, né? E eu também nem sou tão velho e vivi isso, então eu acredito que alguns mais experientes viveram. E a gente tinha que ir no banheiro fora de casa e fazer as coisas e retornar. E a gente olha e fala assim: mas pastor, o que é o banheiro dentro das nossas casas? O banheiro, famílias, é o lugar onde a gente se lava. É onde você manda embora todas as impurezas que estão sobre a sua casa e sobre a sua vida. Vocês estão comigo aqui? Pastor, o que seria o banheiro e para que serve o banheiro das nossas vidas, do nosso casamento? A palavra de Deus diz em Mateus 18, 21. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Muita coisa ruim dentro dele, né? Até quantas vezes eu preciso perdoar? E olha a resposta de Jesus: até 7 vezes. Respondeu-lhe, Pedro disse: até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Irmão, perdão pela palavra, mas isso é uma desinteria, né? E tantas vezes assim resolver um problema é quando a gente está no mínimo com uma virose, passando muito mal. Quantas vezes forem necessárias, você vai ter que levar o seu casamento para o banheiro, dar um banho nele, jogar tudo embora, aquilo que não presta. Sabe aquele rancor? Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Sabe aquela dúvida? Não, casal não tem que ficar levando dúvida. Casamento não tem que ter pulga atrás de orelha nenhuma. Não tem que ter nada escondido. O banheiro é um lugar onde os dois entram, se necessário nus, se lavam e saem comprometidos com uma transparência de vida. Muitas vezes a gente fala de todas as áreas e o banheiro muitas vezes é uma área que a gente fala pouco. Mas quem tem coragem de usar um banheiro sujo? Quem tem coragem de fazer suas necessidades num banheiro desorganizado? Para o homem talvez seja mais fácil fazer, né? A gente tem os nossos meios mais seguros. Mas e para a mulher usar um banheiro? Mas muitas vezes, sabe o que a gente percebe? É que os casais se lavam pouco. Você vê que aquela briga se repete e vai falar de coisas que aconteceu há 5 anos atrás. Que os problemas estão ali constantes, batendo, e tudo sempre volta. Sabe por quê? Porque esse casal ainda não foi no banheiro se purificar e se lavar. Não foi mandar essas impurezas embora dizendo: Jesus, eu perdoo. Jesus, eu libero o perdão. Jesus, eu peço perdão. Jesus, eu tiro de mim o rancor. Eu tiro de mim a ira. Eu tiro de mim todo e qualquer sentimento que possa estar atrapalhando o meu casamento. Sabe por quê, igreja? Hoje a gente vive no dia onde as pessoas se sentem super poderosas. Mas de super poderoso a gente não tem nada.
Existe uma teologia de coaching que diz que você pode, você consegue, você vai, você é tudo. Esquece, irmão, você não é nada. Eu aprendi lendo minha Bíblia que eu não sou ninguém. E sabe o que isso me faz entender? Que eu não sou capaz de vencer as minhas emoções. Eu não sou capaz de blindar as minhas emoções e dizer, eu não vou sentir. Sabe qual é o conselho que a palavra de Deus nos dá sobre as nossas emoções? Irai-vos, mas não pequeis. Emoções não são blindadas, emoções são governadas. Alguém está aqui? Emoções não são blindadas, emoções são governadas. Alguém aqui já teve vontade de dar um soco na cara de alguém? Levanta a mão, por favor. Eu fico imaginando quantas pessoas que o pastor Antônio Carlos teve vontade de dar um soco na cara. Você deu soco. Por quê? Porque você governou o que você sentiu. Você não vai ser imune de sentir tristeza, mas você vai governar a tristeza que sente, porque Jesus é o Senhor da tua vida. Você não vai ser blindado de sentir ira. Dentro do casamento, eu não vou perguntar para minha esposa se ela tem vontade de me bater, porque eu já sei a resposta. Eu já sei a resposta. Mas por que ela não me bateu? Porque ela governou as emoções dela, e Jesus governa ela. O banheiro é o lugar onde a gente joga fora aquilo que não presta. Por isso, igreja, eu queria, em nome de Jesus, pedir que nós fizéssemos nessa noite algo profético nesse lugar. Um pacto pela nossa casa e pela nossa família. Se hoje esse lugar pudesse ser um lugar das nossas vidas, que fosse o banheiro, onde nós pudéssemos nos limpar e voltar para as nossas casas limpos, leves e prontos para viver a bênção de casamento e família que o Senhor tem para cada um de nós, em nome de Jesus. Sabe esse problema que você carrega há 5, 10 anos? Sabe essa dúvida que você carrega há 5, 10 anos? Não é para você ficar carregando isso. Quem vive de passado é museu, meu querido. É tempo de você se desamarrar de uma estação que foi ruim para você, mas que de alguma forma ficou impregnada na sua vida. De lavar suas emoções. Quantos perdões você tem que pedir e tem que liberar? Quantos? Quantos forem necessários. Jesus não disse para mim perdoar se eu conseguisse. Jesus me deu o perdão como uma ordem. Perdão não é o que eu sinto, perdão é o que eu faço. Eu não tenho minhas emoções blindadas, eu tenho minhas emoções governadas. Vocês estão aqui comigo? Tem gente que chega e fala assim, mas eu não consigo perdoar, pastor. Eu não consigo perdoar meu marido, eu não consigo perdoar minha esposa. Mas você não vai conseguir. Jesus não falou para você fazer conseguindo, Jesus falou para você fazer. Existem coisas no mundo espiritual que não é o que você sente, é o ato que você faz. Eu não quero orar, mas eu oro. A minha oração tem valor ou não? Sim ou não? Eu não quero perdoar, mas eu perdoo. Meu perdão tem poder ou não? Então pronto. A gente não está aqui para fazer o que quer, a gente está aqui para fazer o que precisa, igreja. Você pode fechar os seus olhos em nome de Jesus? Vamos lavar as nossas vidas essa noite em nome de Jesus, amém? Igreja Batista Missionária, eu admiro muito vocês. Vocês são uma referência para nós de igreja. O que nós vivemos hoje no Bola de Neve, grande parte nós aprendemos aqui. Eu tenho visto que Deus nesses dias não quer levantar uma igreja bonita, Deus quer levantar uma igreja poderosa. Jesus não quer levantar uma igreja focada na sua estética. Jesus quer levantar uma igreja baseada nos princípios. Sabe o que vai determinar e vai diferenciar um charlatão de um líder, de um presbítero, de um diácono, de um pastor? É a sua vida pessoal. O diabo vai tentar de todas as formas atacar os nossos casamentos, atacar as nossas famílias. Mas se nós ouvirmos a palavra de Deus, nós vamos saber cuidar da sala, nós vamos saber cuidar da cozinha, nós vamos saber cuidar do quarto, e nós vamos saber o que fazer nos nossos banheiros. Por isso, nessa noite, em nome de Jesus Cristo, eu quero orar por vocês. Eu queria pedir que, se possível, você se colocasse de pé. Se possível, se você não tiver como, pode continuar sentado.
Fique à vontade, mas eu queria, se possível, vocês colocarem de pé. A extensão do sucesso de todas as áreas da sua vida está diretamente relacionada ao sucesso da tua casa, principalmente relacionado ao sucesso do teu casamento. Você vai poder se tornar um milionário lá na frente se você se dedicar ao seu trabalho. E mesmo assim, ser um milionário com aquele sentimento de que o que me falta, Senhor? Quando a nossa casa não é um lugar onde nós levamos as nossas conquistas, tudo está errado, igreja. Deus nos trouxe aqui essa noite para achar a nossa dracma em nome de Jesus. Deus te trouxe aqui essa noite para de novo trazer o valor do seu casamento, o valor dos seus filhos, o valor da sua vida, o valor da sua esposa, o valor do seu marido. Deus nos trouxe aqui essa noite para nos ajudar a resgatar essa dracma que se perdeu. Mas para isso Ele nos trouxe aqui para arrumar a nossa casa. Por isso nessa hora, em nome de Jesus, todos com os olhos fechados, o que você tem que lavar na sua alma? Às vezes você foi traído no trabalho, você carrega isso e leva isso para dentro da sua casa. Às vezes você deu o melhor que você podia dar para alguém e essa pessoa te entregou o pior. E às vezes nem foi seu cônjuge, às vezes não foi o seu filho, às vezes não foi seu pai, às vezes foi uma pessoa de fora, mas mesmo assim aquilo está em você. E você sente isso até hoje. Você sente isso até hoje. Nessa noite, em nome de Jesus, lava a sua alma diante do Senhor. Você não vai ser guiado pela frustração. Uma vez eu fiquei muito frustrado com uma pessoa na igreja e eu fiquei muito mal. Todo pastor passa por isso. É normal, tem que estar no nosso currículo. E eu ia sentar para poder fazer uma palavra, eu me sentia mal. E aí um dia Deus falou comigo assim: Cristiano, não faça nada pensando naqueles que não querem te ouvir, mas faça tudo por aqueles que estão lá com os ouvidos abertos para receber o que você tem para entregar. Sabe o que eu comecei a fazer? Eu comecei a colar na parede do meu quarto, onde eu preparo as minhas mensagens, cartas que eu recebi de ovelhas. Pastor, obrigado pelo que o Senhor fez, obrigado pelo cuidado do Senhor, obrigado por aquilo que o Senhor fez na minha vida. Eu comecei a colar atrás do meu computador, onde eu preparo as mensagens. Toda vez que eu sento lá, tá as cartas lá, e eu falo assim: é por isso aqui que eu estou aqui estudando, orando, jejuando e pedindo para que Deus me dê uma revelação. É por essas pessoas que vão estar lá na igreja para poder receber algo. Sabe por que eu fiz isso? Porque eu precisava lavar as minhas emoções. Tem muita gente aqui que precisa lavar emoções. Muita gente aqui que precisa lavar emoções. Eu queria fazer algo profético rapidinho, já para a gente encerrar. Mas eu queria fazer algo prático. Lembra, não é o que você sente, é o que você faz, amém? Nós precisamos fazer algumas coisas aqui. Eu queria, se possível, chamar o pastor Antônio Carlos e a pastora Lindaura. Por favor, vem aqui na frente, fiquem de frente para a igreja, se possível, por favor. Se possível, de frente para a igreja. Eu queria chamar vocês dois também. Vem cá, Washington. Fiquem aqui de frente para a igreja, por favor. Tem algum jovem, alguém mais jovem que eu posso chamar aqui de liderança da igreja? Não precisa ser casado não, irmão. Tem algum casal mais jovem aqui? Você me indica, Priscila? Arruma para mim e traz aqui, por favor. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu chamei o pastor Antônio Carlos e a pastora Lindaura, representando alguém que um dia teve que cuidar de vocês. Alguém maduro. Seja esse um chefe, seja esse um pastor, seja esse um pai ou uma mãe. É isso que eles estão representando aqui. Eu chamei o Washington, a esposa dele aqui, Liane aqui na frente, para representar alguém que andou ombro a ombro com você. Sabe, um irmão, sabe, alguém que você andou muitas milhas juntos e por alguma razão pode ter te ferido.
Eles podem representar aqui alguém que trabalhou com vocês, eles podem representar aqui alguém que... o próprio cônjuge, eles podem representar aqui alguém assim. Esse casal, mas como é que é o nome de vocês, por favor? O nome? Yuri e Luísa. Ana Luísa. E eles, como alguém que vocês tiveram que cuidar, que dependeu de vocês e por alguma razão os decepcionou. Deixa eu falar uma coisa para vocês, preste muita atenção no que eu vou dizer, porque a gente vai precisar de discernimento espiritual para entender o que está rolando aqui. Eu não preciso fazer o que eu sinto, eu preciso fazer o que eu devo fazer. Eu não preciso fazer o que eu tenho vontade, eu preciso fazer o que eu preciso fazer, é minha responsabilidade. Por isso, se você se identifica com alguém aqui que você precisa perdoar ou liberar o perdão, você errou. Sabe, assumir tua bucha também? Eu também errei. E nunca tive coragem de me posicionar. Eu vou pedir para que em nome de Jesus, você saia do teu lugar. Você vem aqui em quem eles representam em nome de Jesus.